Olá a todos que acompanham a página e o canal Márcio Souza Fotografia. Eu sou o Márcio e hoje eu vou falar sobre 3 mitos da fotografia que a maioria das pessoas acreditam. Na fotografia existem muitos mitos envolvidos, principalmente com relação às câmeras fotográficas, principalmente gerada pelo marketing feito pelas empresas e pelos fabricantes das câmeras. Então eu vou hoje falar sobre 3 deles e vou dizer o porquê que eles não são verdadeiros. O primeiro deles, que a maioria das empresas e fabricantes falam que é verdade, é que quanto mais megapixels a câmera tem, melhor ela é. Na verdade, isso não é bem real, a menos que você tenha uma finalidade para ter tantos megapixels. Por que eu estou falando isso? Existe um ponto positivo e um negativo em a câmera ter muitos megapixels. Quanto mais megapixels a câmera tem, maior a imagem que ela consegue gerar, ou seja, mais pixels ela vai ter. Em compensação, esses megapixels eles vão competir pela luz que você recebe na sua lente. Então, quanto mais megapixels a câmera tem, menos luz ela consegue perceber quando você fotografa. Isso pode gerar um problema se você está usando a câmera para fotografar num local com menos iluminação. Por exemplo, à noite ou em um local fechado, se você não tem um flash dedicado, você pode ter esse problema. E quando os megapixels são uma coisa positiva? Se você for fazer uma impressão muito grande, por exemplo, um outdoor ou um pôster, aí você tem que ter cuidado com a quantidade de megapixels, porque se você tirar uma foto muito pequena, pode acontecer de você não conseguir fazer uma foto que consiga preencher aquele espaço. Você vai ter que redimensionar e isso vai diminuir a qualidade da imagem. Mas no geral, para as utilidades gerais que as pessoas usam as câmeras, para postar no Facebook, no Instagram, ou mesmo para guardar recordações, em geral, uma câmera com até 12 megapixels já é mais do que o suficiente. Inclusive, muitas das câmeras de entrada profissionais, elas têm 12 megapixels ou um pouco mais, porque isso já é o suficiente para você fazer boas fotos com uma resolução suficiente. O segundo mito são que câmeras com o zoom maior são câmeras melhores que vão dar uma ampliação maior. O problema é que esse zoom que as fabricantes colocam, que dizem que as câmeras têm, que é zoom vezes 5, zoom vezes 3, até zooms bem altos, como zoom vezes 15, por exemplo, são a diferença entre a câmera com mínimo de zoom e o máximo de zoom, o máximo de ampliação de imagem. Só que se você utilizar uma câmera com abertura de ângulo muito grande, o que vai acontecer é que esse zoom não vai significar que a câmera consegue aproximar muito, mas sim que a diferença entre essa abertura grande e a menor abertura de ângulo que ela consegue alcançar, o zoom máximo, vão ser muito diferentes. Um outro problema nessa definição é que quanto maior essa diferença de ângulo que ela consegue observar, enxergar com a lente dela, pior em geral é a qualidade da imagem em si, porque o conjunto de lentes que é necessário para fazer essa diferença vai gerar distorções e ruídos e distorções cromáticas muito grandes, em geral, né? Então, você tem que ter muito cuidado com o que você precisa versus a qualidade que você vai ter no final. Se você realmente precisa de uma câmera com zoom grande e não pode comprar uma lente para uma câmera profissional, ou não tem esse interesse, então talvez valha a pena para você. Mas em geral, esse não é o caso. Em geral, as pessoas compram câmeras com zoom absurdo, mas usam elas no zoom mínimo. Então você está sacrificando qualidade de imagem para ter um zoom que você não vai usar, né? Então, isso que você tem que ter cuidado. Se você vai fotografar uma festa de família, ou, sei lá, fazer selfie, esse tipo de coisa, você não vai precisar de um zoom grande. Só se você for, por exemplo, fotografar pássaros ou
fotografar coisas que você tem que estar muito longe para fotografar, como esporte e por aí vai. Então você tem que saber o que você precisa. E se você for utilizar uma câmera com zoom e você tiver condições de comprar uma câmera, ou você já tiver uma câmera que troca a lente, uma câmera DSLR semi-profissional ou profissional, vale mais a pena você comprar uma lente que já tem uma distância focal maior. O que é essa distância focal? É o zoom que a gente chama, só que ela é fixa, ou então ela tem uma diferença dessa distância focal muito pequena. Por exemplo, se você for considerar uma lente 70-200, que é uma lente considerada uma tele, então essa lente vai conseguir tirar uma foto de uma coisa distante e fazer a ampliação como você quer. Só que por ela ter uma distância focal de 70 a 200, ou seja, ela tem 3 vezes de zoom, você tem uma qualidade muito maior de imagem. Só que ainda assim ela tem um zoom muito mais, consegue aproximar muito mais as coisas que estão distantes. Uma câmera que tem um zoom muito grande, você vai estar sacrificando a qualidade da imagem. Então você tem que ter cuidado com isso, para você dosar as duas coisas e ter uma câmera com uma boa qualidade que tenha os recursos que você precisa. O terceiro mito que eu vou falar é sobre aquele velho mito de uma boa câmera faz boas imagens. Então, isso você tem que ter cuidado com esse tipo de afirmação, porque quem faz a foto não é a câmera é um instrumento. Quem cria aquela cena e quem compõe é o fotógrafo. Ele tem que ter a visão para conseguir enxergar aquela cena e retratar ela da forma mais agradável ou mais fiel, ou que realmente traga aquela foto uma sensação. Se você qualquer pessoa que pegar uma câmera e não tiver essa capacidade, esse treinamento para conseguir enxergar a foto naquela cena, ela não vai conseguir, mesmo que tenha a melhor câmera possível, tirar uma boa foto. Porque existem muito mais coisas além do que a câmera pode entregar. Porque a câmera, basicamente, ela tem a capacidade, se ela for uma boa câmera, de perceber mais a luz, ou de ter uma melhor qualidade na imagem final. Mas existem outras questões envolvendo a fotografia, como a composição, como a direção. Então, tudo isso influencia na foto, inclusive influencia muito mais do que a qualidade da foto final. Muitas fotos com ruído são fotos boas, se você souber como utilizar esse ruído para combinar com a sua foto e não para sujar a foto. Por exemplo, em geral, fotos preto e branco com ruído ficam agradáveis. Você consegue ver uma beleza nesse ruído, porque a foto, por ser preto e branca, ela remete a essa questão mais de seriedade, até de uma foto mais antiga. Então tem a ver uma coisa com a outra. Já uma foto colorida já não fica tão legal em geral com ruído, mas pode ser que você tenha uma ideia de fazer uma foto colorida com ruído e ainda assim saia boa. A questão é, você tem que ter essa visão e esse pensamento fotográfico para conseguir fazer essa foto, independente da câmera que você está utilizando. Até porque, se você for pensar, sei lá, 50 anos atrás, as câmeras nem se comparavam com a que a gente tem hoje, mesmo no celular, e os grandes fotógrafos já faziam ótimas fotos. Então você tem que pensar o seguinte, como é que eu posso retratar essa cena da melhor forma? Aí você vai compor a foto e aí, por último, a câmera vai entrar em cena só registrando isso. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal ou curtam a página do Facebook e até mais.